Porque eu acredito que todos os partidos têm o direito de existir. Qualquer partido, inclusive dos Mas qual crime eu cometi? Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Eu senti que o pessoal lá do Flow queria mesmo se livrar de mim. Se ele te chamasse hoje pro Flow, você iria? Tu acredita no aquecimento global? Sou nem eu, sou a NASA, né? Mas chega de palhaçada, chega de zorra total, vamos conversar. Por que você acha que o governo ele quer regulamentar as redes sociais para implementar a censura? Porque fica mais fácil dele passar leis e tomar medidas que vão contra os interesses da população. E se a gente não puder reclamar, fica fácil de implementar. Então você é 100% contra a regulamentação das redes sociais? Olha, eu não sou 100% contra regulamentar as redes sociais. Eu sou 100% contra de regulamentar a expressão. A expressão. A liberdade de expressão. Porque você, em teoria, poderia regulamentar as redes sociais para impedir que elas mesmas censurem as vozes do cidadão, né? Então, na sua opinião, tem que falar tudo, sobre tudo nas redes sociais. Eu acho que qualquer assunto deveria poder ser debatido, sim. Teve um momento que você foi cancelado porque você falou, você até usou a frase polêmica, né? Sou mais louco que todos vocês. Eu acho que deveria existir até um partido nazista, alguma coisa assim. Você ainda defende essa posição? Eu acho que dentro da liberdade de expressão significa ouvir as pessoas com que a gente discorda e pessoas que têm opiniões de merda. Entendeu? Se for pra proteger só a opinião que eu gosto, é fácil, não é liberdade de expressão. Então, sim, eu acho que o Brasil deveria ser igual nos Estados Unidos, onde qualquer partido tem o direito de existir. Você não acha que deveria ter um limite? Nem tudo pode ser falado. Existem alguns limites, até mesmo na liberdade de expressão, porque não existe liberdade de expressão absoluta. Você pode defender 90%, mas sempre vai ter aqueles 10% de coisas que você não pode falar. Por exemplo, pedofilia. Você não pode fazer coisas que são crimes. Primeiro, a vacinação. Você defende que a vacinação ela é uma coisa segura e eficaz? Não. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma indústria farmacêutica que desenvolve tratamentos experimentais e desenvolve remédios, e elas têm um incentivo muito grande de lucrar com esses remédios, né? E você tornando a vacina obrigatório, você pode fazer com que remédios que não são necessariamente bons para você sejam empurrados forçadamente na população para alimentar os lucros dessas multinacionais. Mas aí você tá falando de remédios que não são bons para você. Por que uma vacina não vai ser boa para você? Porque nem tudo que os caras fazem é bom pra você. Tem um monte de remédio que tem efeito colateral ruim. Mas a gente tá falando de vacina. Vacina em si, os efeitos colaterais acontecem, porém são muito menores do que o dano que a doença, o vírus, ele causa em você. Não necessariamente, porque existem... Como não? Existem muitos estudos que a vacina tá causando arritmia cardíaca nas pessoas. Tem um monte de atleta aí que morre de parada cardíaca do nada que está acontecendo, que aumentou quando as vacinas começaram a ser usadas. Existe nessas novas vacinas, existe uma técnica que eles usaram, que é de RNA, que é uma técnica super nova e que a gente ainda não sabe exatamente quais são as ramificações que ela pode ter no corpo, porque essas vacinas alteram geneticamente o usuário. Entendeu? Você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são seguras. Essas pesquisas são todas vendidas e compradas. A gente vive num mundo Você sabe falso, o que é... porque eles precisam ganhar dinheiro. Você sabe como funciona uma meta-análise? Empurrar. Eu sei que dinheiro uma é o que move essa galera, entendeu? Sim, uma meta-análise... E se eles precisarem comprar um monte de cientista para fazer um estudo falso, para empurrar um veneno para você, eles vão fazer. Exatamente por isso. E é real. Tem isso cientistas... Acontece. Tanto que a gente não pode confiar em cientistas em si. A gente tem que confiar em consensos. Um exemplo. Um jornal de 2019, jornal de epidemiologia, ele fez uma pesquisa de meta-análise para pegar institutos como Instituto Nacional dos Estados Unidos, CDC, controle de doenças, da própria OMS, e analisou, pegando esses dados... Mas você confia nessas instituições? Se você não confia nessas instituições, o que você tem que confiar? Eu acho que você não tem que confiar em nenhuma dessas instituições, não deve confiar no Estado. Você, por exemplo... Você não deve confiar nessas grandes corporações da indústria farmacêutica. Eu vou te dar um exemplo. Porque, no final das contas, os caras querem lucrar. E se eles tiverem que fazer manipulação social usar o Estado para empurrar os remédios deles, elas foram as que tiveram maior lucro nos últimos anos
foram as big pharmas justamente por causa da obrigatoriedade da vacina. Você não acha isso esquisito? Você não acha que eles possam ter algum incentivo econômico para fazer isso? Ou você acha que esses bilionários, dono dessas empresas de vacina, eles são todos bonzinhos que querem o bem para a população? Não, eles não são bonzinhos que somente querem o bem para a população. Porém, quando você tem um consenso, vou te dar outro exemplo. Dos caras que eles pagam. Sim, eles pagam o salário desses caras que fazem o consenso. O consenso que você tá defendendo Como de que eles pagam, por exemplo... chefe, claro, a sua vacina é super segura. Todo mundo aqui que tá sendo pago por você concorda, tá ligado? Você tá falando que eles pagam absolutamente todas as instituições... Então você não confia simplesmente na ciência? Não, eu não confio nas instituições. A ciência é um processo que eu confio que funciona. Cara, assim, eu discordo totalmente de você, porque o que você cometeu foi sim um crime. Qual? Desde quando você fala sobre atacar uma pessoa, por exemplo, você falou do nazismo, certo? Você afirmou que o nazismo, que poderia ter um partido nazista no Brasil. Correto? Se o Brasil seguisse a liberdade de expressão segundo a Constituição Americana, sim. Mas isso ataca direito de outra pessoa. Você tá atacando direito. Você tá colocando pessoas em risco com essa fala. Como? Você tá colocando um judeu. Por quê? Porque se existe um grupo nazista, o que é o nazismo? O nazismo é literalmente um partido que detesta judeu. Mas lá nos Estados Unidos existe partido nazista. E lá tem pessoas em risco por conta disso. Você tá querendo trazer risco pro Os Estados Unidos é um dos países mais seguros do mundo, mais seguros que o Brasil. Na sua cabeça. Na sua mente. Ele é seguro, eu morei lá 2 anos. Cabeça. É bem seguro. É bem seguro porque você tinha onde morar. Você pode andar na rua de boa, você pode na favela deixar o carro... Você andar na favela de lá é a mesma coisa de você andar na favela daqui. Você tá correndo risco do mesmo jeito. É a mesma coisa. Você tá falando isso porque você tem muito dinheiro. Mais crime organizado. Você tem dinheiro. Você tem onde morar. Vai na favela de qualquer favela dos Estados Unidos pra você ver, por exemplo. Pessoas morrem. Tá, mas eu não cometi nenhum crime. Cara, você tá colocando... A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você tá apoiando que possa existir um partido nazista. Qual crime eu cometi? Isso é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. Mas isso é um crime. Mas fala qual que é o crime. Qual que é o nome do crime, porra? Fala, qual que é a porra do crime? Eu não acho que você foi tirado. Eu assistia bastante o Flow e eu lembro muito bem você voltando lá e vocês conversando amigavelmente que houve um acordo entre vocês. E o que mudou desde então que faz você acreditar agora que você foi tirado? Não, é que o acordo rolou porque houve uma pressão sobre o Flow gigantesca. Todos os patrocinadores se retiraram, o governo começou a me processar e processar o Flow, inclusive. Então... eu saí porque era a única forma de manter a empresa viva, de certa forma. Então, não é que eu saí porque eu quis sair do Influencer. Chegou num dia e falei, cansei do Flow, vou embora. Não, eu fui forçado a sair por pressão política, perseguição estatal e pressão social e pressão do mercado de publicidade. Tudo bem, mas o termo de, igual você mesmo falou, você saiu porque era a única opção. Eu acho que isso não seria você ser forçado. Tanto porque as marcas realmente tiveram toda essa pressão em cima de você e... Então, por isso que eu fui forçado, eu não tinha escolha. Ou eu saía... Mas, por exemplo, o livre mercado. Ou eu ficava e a empresa era destruída, as pessoas iam ser demitidas, então... Tipo, eu escolhi... Mas não foi uma liberdade do próprio Flow, da instituição Flow, de fazer essa escolha, que você participou da escolha, eu entendo? Olha, faz parte da liberdade deles tomarem essa escolha. Claro que eu podia ter negado de sair, batido o pé, porque eu era dono da empresa, mas eu decidi que era o melhor caminho que eu saísse até para eles conseguirem sobreviver, manter os funcionários e tal, porque estava no momento havendo uma pressão política, social e jurídica muito forte que me forçou a tomar essa decisão. Isso eu entendo, mas eu não entendo por que houve essa mudança de discurso. Antes você estava amigável em relação ao Flow, em relação ao Igor, toda aquela galera. O que mudou desde então que fez você mudar esse seu posicionamento? Qual exatamente? Antes você falava com carinho do Flow, falava com carinho do Igor. Hoje eu vejo, por exemplo, no Vilela, como você falou, não parece que não é mais o mesmo relacionamento que vocês têm. As coisas mudam. aconteceu? O que aconteceu que faz você se sentir largado pelo Flow? Porque eu percebi que existe esse movimento para me tirar do Flow, ele foi organizado e eu senti que o pessoal lá do Flow queria mesmo se livrar de mim mesmo e eles não gostavam de mim. Quando você diz organizado, a quem você se refere?
Eu acho que existe uma máfia que controla a mídia, para ser sincero, né? É uma máfia corporativa, ela é global, é internacional e tudo mais. E eu acho que são esses caras que estavam por trás, responsáveis de me tirar do Flow. Eles já queriam que eu saísse do Flow. Mas você podia exemplificar quem são esses caras? BlackRock, é o grande conglomerado, as grandes famílias que são donas do meio de publicidade aqui no Brasil, os donos da Globo, entendeu? O pessoal político. E você acha que o Igor faz parte, que o Igor tá alinhado com essas pessoas atualmente? Eu acho que o Igor está alinhado ao sistema, sim. Você realmente acredita que ele faz parte da elite que controla a narrativa hoje em dia? Não sei se ele faz parte necessariamente, mas ele com certeza baixou a cabeça para essas pessoas. Se ele te chamasse hoje pro Flow, você iria? Talvez. Então, você acha que o Igor, ele planejou com alguém tudo aquilo pra você sair? Porque no último podcast que você foi, lá do Inteligência, você falou que... É o que você acabou de falar, praticamente. Você falou que acha que planejaram tirar você de alguma forma. Você acha que o Igor, ele planejou junto com eles de alguma forma, diretamente ou não? O tema é, ele saiu do Monark, ele saiu do Flow, sem cometer nenhum crime. Você discorda? Você acha que cometeu um crime? Eu acho que cometeu indiretamente porque você não tava... Indireto, na parte de acabar falando aquela palavra. Mas não foi crime, porque você tava doidão lá. Eu falei que eu acredito que todos os partidos têm o direito de existir. Qualquer partido, inclusive dos... Aí você acreditou que, com base nisso, já aproveitaram pra... Mas você ter uma opinião sobre uma mudança da lei não é crime. Você pode desejar que a lei mude por uma outra coisa, né? Ter a opinião de desejar que a lei seja de uma forma diferente, isso por si só não é nenhum crime. Mas você acha que depois de tudo que aconteceu, você realmente ficou arrependido, errou, ou... Não me arrependo de nada. Tudo que eu falei eu ainda acredito. Eu acredito na liberdade de expressão, no mínimo, igual acontece lá nos Estados Unidos. E isso remete à livre associação e à livre formação de partidos. Que eu acho que é algo que a gente deveria implementar aqui no Brasil, para que o Estado não tenha controle sobre o debate político brasileiro. Mas aquela palavra você retira. Livres. Você retira, só aquela Qual palavra. A palavra, eu acredito que deveria existir Eu acredito que poderia existir se a gente estivesse num ambiente de livre expressão, assim como acontece. Mas você não concorda com isso? Eu acho que é um partido de merda, eu não gostaria que alguém criasse, mas eu acho que as pessoas deveriam ter o direito. Né? Mas por que você falou aquilo? Porque eu estava tentando demonstrar o que é realmente liberdade de expressão de uma forma ampla e livre de verdade. Isso significa defender o discurso político de pessoas que você não concorda também, entendeu? Valeu. Obrigado, mano. Tu acredita no aquecimento global, cara, em pleno 2025? Olha, Monark, não sou nem eu, sou a NASA, né? Mas a NASA mente. É a NASA, do país que você considera como referência de democracia e de liberdade. Você sabe o que significa NASA em hebreu? O que significa NASA em hebreu? Significa enganar. Então, peraí. Então, quando a NASA diz... Mas é verdade. Não, mas peraí. Não, peraí. Não, vamos... Mas chega de palhaçada, chega de zorra total, vamos conversar. Mas é verdade. Não, peraí, vamos conversar. Mas é verdade, pesquisa mas um pouco me importa o conceito etimológico da palavra. Mas vamos lá. Bom, aí você questiona pra Terra da Liberdade. Mas vamos lá. Você tá dizendo, então, que a NASA mente quando ela diz que de 93 para 2018, o nível do mar subiu em mais de 8 centímetros. Mentira. Em que ela diz só ano passado, 0,59 centímetros subiu o nível do mar no mundo todo. Mentira. A NASA mente? Mente. Nem a gente também não foi pra Lua, não, mas porra aí nenhuma. Fica difícil. Mas aí fica difícil. Você entende que fica difícil? Aquelas filmagens da Lua são muito fake, mano. São fake? Parece o episódio do Chapolin dos Aerolito, velho. Mas vamos lá, então qual que é o objetivo prático? Você já viu o vídeo, mano? Já vi. Horrível, mano. Qual que é o objetivo? É muito feio. Mas qual que é o objetivo? Sai purpurina do negócio quando explode, Qual que é o objetivo prático? Quais são os interesses econômicos ou outros quaisquer por trás da NASA mentir o aumento do nível do mar? Porque existe a agenda corporativista ambientalista do ISG, que é usada para controlar as grandes corporações usam para controlar as empresas no mundo inteiro. E como que elas ganham dinheiro com essa informação falsa, supostamente falsa? Porque se você você convence a sociedade que a gente tem que salvar o mundo e que a única forma de salvar o mundo é todo mundo obedecer à regra do ISG. Nisso você cria um padrão de comportamento das empresas e aí você promove apenas as empresas que seguem esse padrão e pune as que não
não seguem, ou seja, você criou uma ferramenta corporativa de escolher quais empresas que estão associadas à máfia global vão dar certo e quais empresas que não se associarem vão dar errado. Então você obriga todas as empresas a seguirem essa pauta ESG para ter um controle corporativo global. Para que todas as empresas sigam o mesmo roteiro, que é o que elas fazem. Mas se elas dissessem que o nível do mar aumenta, o Jorge Soros ia ganhar menos dinheiro? Esse é o meu ponto. Se ele dissesse que, de fato, o nível do mar não aumenta, ele ia ganhar mais dinheiro? Então, a questão é... Ou menos dinheiro? A questão é, eles usam a pauta ESG para controle ideológico e político das empresas. Eu quero entender mesmo você, tá? Porque para mim é quase que uma experiência antropológica, entendeu? Tá, porque eu realmente quero entender Mas você conhece a ESG? Você sabe o que é? Política ESG, que são políticas para as empresas poderem você acha ter um desenvolvimento sustentável. E você acha esquisito que todas as empresas seguem a mesma política, a mesma agenda? Isso não é uma ferramenta de controle? Mas por que você acha negativo? Mas que bom que é uma ferramenta... Mas que bom que é uma ferramenta de controle que inclusive estabelece para pequenas e médias empresas que também mantenham esse tipo de política ESG. Mas você entende que você não se trata só das grandes corporações. Mas você entende... A legislação ambiental, inclusive no Brasil, é muito rigorosa. Inclusive, acho que a legislação ambiental no Brasil é muito rigorosa comparada à legislação da França, que desmatou 90% das florestas. Eu concordo com isso. Eu entendo que existem interesses estrangeiros por trás de políticas de ESG falsas em países como o Brasil. Mas o que isso objetivamente tem a ver com se o nível do mar está menor ou maior em 8 centímetros? Porque é justamente... Esse é o meu ponto, é a minha dificuldade. É justamente a desculpa que eles precisam para que dá tanta força a essa pauta. Porque se você não implementar ESG, a água do nível do mar vai subir e todo mundo vai morrer. Sigam o ESG, senão vocês vão destruir a terra, seus malditos. Me obedeçam. É isso? É isso. É isso, porra. É simples. Tá, mas eu quero entender por que... Porque eles querem controlar... Mas por que o Jorge Soros tá ganhando mais grana com essa porra? Porque ele controla o ESG, cacete! Mas a política de ESG...